É um grande privilégio estar com você aqui. Ensinar a oração é sempre uma responsabilidade solene. Você sabe, ensinar sobre oração pode ser uma coisa bastante difícil, porque eu acho que todos nós, às vezes, podemos aparecer de uma forma que não somos, que podemos ter uma fachada de grandeza, quando na verdade é uma fachada. Na minha vida, a oração é muito importante, mas sempre me vejo como um pouco fraco na oração. Eu sempre me lembro muito bem disso. Existe um único herói nesta narrativa, e esse herói é Jesus Cristo. Não há grandes homens de Deus, não há grandes homens de oração. Existem apenas pessoas pequenas, fracas e infiéis que concedem graça a eles. Por favor, lembre-se sempre disso. 2PT sempre há apenas um único herói nesta narrativa, Jesus Cristo. Vou passar alguns minutos lendo algo e depois discutirei sobre o Luke. Mas quero ler algo das canções de servos que nos revelam muito sobre a pessoa e o trabalho de Jesus Cristo. Vou citar um versículo em 42, Isaías 42. Eis que meu servo eu defendi enfaticamente. Jesus é Deus encarnado, Deus que se tornou homem. Waroi 2PT, namo ketika manusia menjadi definir, dia kehilangan banyak hak istimewa dan keistimewaan dewinya. Ele realmente era um homem e fez o que fez como homem com o poder do Espírito Santo. Ele deve ser o último Adão. Como o último Adão, ele precisou vencer pela glória de seu povo. E ele conquistou pelo seu povo, tendo vindo no corpo a semelhança de carne pecadora, não um corpo que era pré-adamicamente queda, mas um corpo que, embora incorruptível, sofreu todas as consequências da queda, as fraquezas, a dor, o sofrimento, a tristeza que poderia ser tentada. No entanto, diz que Deus o apoiou. Muitas vezes temos medo de pensar assim porque há tantos ataques contra a sua divindade, mas vemos que ele era um homem e Deus o sustentou, o pegou pela mão, o Espírito o empoderou. Você vê, nós tínhamos um pai que caiu, Adão. Precisamos de um irmão que pudesse conquistar, que é verdadeiramente um homem, e esse é Jesus Cristo. Então, quando entramos no Evangelho e vejamos sua vida de oração, temos que manter isso em nossas mentes. Ele não está apenas orando porque é espiritual. Ele não está apenas orando porque quer dedicar. Ele está orando porque precisa de oração. Ele precisa de oração porque ele deve vencer como o último Adão. Ele deve vencer como nossa carne e nossos ossos. Não pode usar nada além da força de seu Pai e do poder do Espírito Santo. Dessa forma, ele pode ser o nosso exemplo. Ele pode ser o nosso exemplo. Seu problema não é que você nunca é fraco o suficiente. Desde quando nascemos de novo até a morte, Deus constantemente trabalha para criar fraqueza em nós. O problema não é ser fraco. O problema é que não sabemos quão fracos somos, porque essa fraqueza nos leva à oração, como a verdadeira encarnação leva a nosso Salvador. Esta é uma oração. Chegando a Lucas capítulo 11, versículo 1, acontecendo que enquanto Jesus estava orando em certo lugar, depois de terminar, um de seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Você sabe, acho que isso é muito incrível. Eles não vêm ao Senhor para dizer que ensinam-nos a expulsar demônios. Eles nunca vieram ao Senhor e disseram que ensinam-nos a pregar. Nem vieram pedir para aprender a andar sobre a água.
mas eles pediram que ele nos ensinasse uma vez, e isso foi para orar. Eu tenho que acreditar. E o contexto indica que foi porque ele orou como ninguém que eles já ouviram. Não reze a ninguém, ninguém realmente ouve essas preces. Agora, se Deus encarnar este homem perfeito na economia de nossa redenção, era necessário que ele fizesse o que fez com o poder do Espírito Santo, como um homem que se baseava na força do Pai. Quantas mais coisas são necessárias para nós, especialmente agora? Eu não tenho tempo para falar sobre muitas doutrinas sobre oração. Talvez eu só ensine oração esta semana, mas eu quero lhe dizer uma ilustração, espero que não seja. É incrivelmente comum. Isso é até um pouco engraçado. Mas a razão pela qual eu digo é que ele ficou em minha mente desde o momento em que vi o que quero lhe explicar pela primeira vez. Eu resido no Peru há muitos anos e desfruto das grandes ondas que o país oferece. Então alguém me convenceu que você precisa aprender a surfar. Então eu disse, se você puder encontrar uma praia onde as pessoas vestem roupas, vou tentá-la. Eventualmente eu tentei. Não correu bem. Primeiro de tudo, alguém deveria me ter dito que bandeira vermelha significa não ir na água porque é perigoso. Eu entrei na água. Eu tentei surfar por alguns dias. Então entrei na água com confiança de que não morrerei. Eu saí e percebi que estava enfrentando algumas dificuldades sérias. Eu estou com problemas. Eu só estou orando eu não quero ir do sul da América para o Japão. Eu sou sugado e eu tenho muito medo. Ouvi um barulho atrás de mim quando um leão marinho está zangado. Soou como o ronquinho, porque temos muitos leões marinhos lá. Isso me deixou mais medo. Mas quando me virei, descobri que não era um leão marinho. É um jovem, provavelmente 20 anos, mas um homem pequeno tão grande. Ele estava pendurado em um tabuleiro de buggy. Eu posso ver horror no rosto dele. Ele já foi derrubado do tabuleiro várias vezes. Com esforço ele voltou para a prancha, mas estava se afogando seriamente. Ele estava assustado. Então eu pensei, bem, eu vou pegar meu quadro, vou me aproximar dele e depois pegá-lo. Algo me parou. Eu percebi que você sabe que eu ouvi todas as histórias. Eu sou o dobro do que ele. Mas se ele me pegar, ele vai me matar. Ele vai afogar nós dois. Então eu fui e encontrei alguns surfistas que realmente sabiam o que eles estavam fazendo. Eu disse, por favor, há um homem afogado aqui. Quando eles se aproximaram dele, vi o rosto deles. Mesmo esses surfistas experientes mostraram medo no rosto ao se aproximar dele, demonstrando a gravidade da situação. Agora, eles são todos jovens, atletas realmente bons, surfistas especializados, mas eles estavam com medo e eles levaram entre 20 minutos e meia hora para levar esse jovem à costa. Agora você diz, por que você conta essa história? Eu quero que você pense em algo. Eu sou provavelmente 4 ou 5 vezes mais forte que essa criança. Todos esses caras eram múltiplos mais fortes que ele. E, no entanto, se 3 desses homens tivessem pulado lá e tentado pegá-lo sem usar muita sabedoria, ele poderia tê-los pegado e afogado todos. Agora você precisa questionar, como ele poderia fazer isso? Como alguém com metade do meu tamanho consegue me afogar e outras pessoas? Foi a disciplina dele? Não. Foi a coragem dele? Não. Foi algum tipo de força de vontade que lhe deu poder para imobilizar homens muito maiores do que ele, sem eles conseguirem se soltar? O que é isso? É medo. De que veio esse medo? Absolutamente impotente.
Este jovem sabia que não tinha capacidade de sustentar sua vida. Ele estava se afogando. Por isso, qualquer pessoa que se aproximava dele, ele agarrava. Não se pode retirá-lo apenas com força de vontade. Não é sua força física, nem sua disciplina, nem sua devoção. É pura necessidade. Necessidade de sobreviver. Ele reconheceu a necessidade. Reconheceu a sua desamparo. Ele percebeu que não poderia sobreviver sozinho. Eu vou morrer a menos que alguém me ajude. Então é fraqueza. Descobrir toda a fraqueza e necessidade completa e absoluta. Agora, como estudei meticulosamente, eu realmente não gosto da maneira como falamos sobre homens de Deus hoje em dia. Sinceramente, isso me dá náuseas. Ele é um grande homem de Deus. Ele é um grande homem ou ela é uma grande mulher e eu simplesmente não acredito nisso. Qual é o motivo de algumas pessoas terem uma vida de oração tão incomum? Bem, eles são fortes, disciplinares, devotos, divindades. Não. Pare de exaltar as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é isso. Eles viam suas necessidades. Eles perceberam que eram o lixo. Eles eram os menores que entraram na sala. Eles perceberam que não tinham nada. Eles perceberam que, se Deus não se moveria em seu nome, isso não era esperante. Recentemente, é isso que você realmente viu? É por isso que eu não quero que ninguém olhe para ninguém e pense, oh meu Deus, eles são tão espirituais. Eles são tão assim, eles são tão não. Se por acaso eles acham que não são exatamente o que você pensa, isso exemplifica claramente necessidade e fraqueza, veja, e segure-o bem. Eu nunca fiz nada além de falhar sozinho. Ele nunca falhou de maneira alguma. Ele nunca falhou. Eu não posso fazer tudo, nem consigo sair da cama. Mas Ele pode fazer tudo, e eu posso fazer tudo dentro do contexto de sua vontade. Quando Ele se move, você vê. É isso que eu quero que você veja. Eu acredito firmemente que Deus, o que Ele faz com uma pessoa, Ele não se importa com o que pensamos. Deus passou muitas décadas buscando realizar algo para um homem e uma mulher. Fomentar fraqueza resulta em mais fraqueza. tudo o que nos foi colocado diante de nós não podemos. Senhor, desta vez você me deu uma montanha. Eu não posso. Todos eles são convencidos de que você deve ter convencido, do menor moléculo com o que você já tem que lidar. Você não pode. Mas ele pode. Ele não se lembra disso. Deus sempre usa a cama da lixo. Então você vai derrotar os midianitas e encontrar um garoto escondido em um tanque de vinho, o menor filho da menor família da tribo menor. Ele recebeu um exército, embora o tamanho seja bastante grande em comparação com quem eles precisam lutar. Isso não é nada. Deus disse que é muito grande. É muito grande. Então, finalmente, 300 e finalmente não coloque a espada fora. Eu só quero que você tenha alguns frascos de argila com fogo. Você vê? Derrotar Golias com um menino e algumas pedras. Então, o que espero é que, se você olhar para a sua vida, verá todas essas áreas. Você verá onde Deus está trabalhando continuamente em você apenas para deixá-lo fraco. D. Packer tem um livro focado na fraqueza e um filme introdutório. Não sei quantos de vocês assistiram,
mas o documentário apresenta o velho G. Packer subindo lentamente os degraus. Agora ele está tão vulnerável que mal consegue se manter e depois ele vai e discute fraqueza. É por isso que oramos. É por isso que oramos.